António Manuel Mota Sousa Machado, natural de Celurico de Basto. Estudei, portanto, até a quarta classe em Celurico de Basto, depois fui para Guimarães, até ao 7º ano, porque era naquela altura que não havia ciclo básico, ciclo preparatório nos concelhos todos, havia só interno num colégio, no internato, às aulas ao liceu, e depois mais tarde interno num colégio. Portanto, foram 9 anos de duros, digamos assim, mas de muita aprendizagem. Depois disso, ao 7º ano, me correu mal, a primeira vez do 7º ano, fui trabalhar para uma escola preparatória administrativa. E depois fui para a tropa. Qualquer um. Em 72 fui para a tropa. Faz agora 49 anos que estava em Coimbra quando começou a preparação do 25 de Abril, portanto estava lá na tropa, estive lá até 75. Quando vim, regressei outra vez ao trabalho que tinha na escola preparatória e em 79 entrei para funcionário bancário no, então, Banco Portanto Atlântico, onde estive até 88. Entretanto tinha casado, a minha mulher é aqui da Serra da Hora, resolveu com uma filha única, quis vir para a beira dos pais e eu tive que transferir para o Porto e vim trabalhar para o Porto. Trabalhei até 2012, dezembro de 2012, nessa altura reformei-me, convidaram-me para reformar e eu aceitei. Ao fim de 15 dias disse logo que sim, venho embora, aquilo já estava a ser demais. E então, depois de meio ano sem fazer nada, portanto, 2013, comecei a procurar de sítios para passar o meu tempo. Não podia ser de outra maneira. Eu comecei com voluntariado nas corridas da Boa Vista e depois a procurar mais sítios e fui ao Batalha, fui ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, daí por aí não havia muitas vagas, até que apareceu aqui o Serralves em Festa, em 2014. Então, nessa altura entrei para aqui e a partir daí nunca mais saí, estou cá até hoje. Neste momento sou coordenador da equipa de voluntários, infelizmente somos poucos agora por causa da pandemia, mas eram bastantes. E portanto temos aqui grandes coisas para nós fazermos. Antes de irmos aí, diga-me só uma coisa, qual é a sua data de nascimento? 19 de agosto de 1951, portanto tenho 71 anos. Recuando um bocadinho à sua infância, disse-me que nasceu em Celurico de Basto. Exatamente. É uma localidade próxima? Distrito de Braga, fica a 80 e tal quilómetros daqui. É a confluência da província do Minho com a província de Vila Real, com o Mundo do Basto e com o Amarante, Douro Litoral. Os seus pais, que ocupação profissional é que tinham nessa altura? O meu pai era funcionário público e a minha mãe foi sempre doméstica. Portanto, já faleceram há uma série de anos. E fez a escolaridade lá, não é? Até à quarta classe e depois para Guimarães. E depois fui para a faculdade, depois quando estava na tropa, meti-me na faculdade, andei a faculdade em Coimbra. Quando vim aqui para o banco, depois andei a fazer ali uma série de cursos relacionados com a banca, portanto andava em Direito em Coimbra, depois aqui relacionados com a banca. E a última coisa que fiz, pouco tempo antes de sair, fiz o MBA executivo ali no Atlântico Business School, agora Atlântico Business School, que nessa altura é Elantia, fiz o MBA executivo, pouco me adianta no banco, passado meio ano vim-me embora, mas pronto, mas tirei o curso, mas fiz aquilo que queria. A sua ligação aqui ao parque é muito recente, então? Desde 2009. 2009? Efetivamente em trabalho em 2009. Conheci o parque, vim cá passar, mas efetivamente aqui a trabalhar como voluntário em maio de 2009. Qual foi a sua primeira vez aqui ao parque de visita? Lembra-se? Ora, isto começou em 98, se não me engano, portanto, em 2000 eu vim viver para o Porto em 88, portanto, em 89 foi feita a fundação, depois em 1996 começou a obra do museu, em 1998 foi feita a inauguração, portanto, foi em 2001, 2000 comecei a vir por aqui, primeiro ao parque, porque tinha que arranjar um sítio onde pudesse respirar, não é? E na Baixa do Porto aquilo era só cimento, depois começaram as obras todas, e então aquilo era um pandemónio, já estava farto, ainda agora tenho certa dificuldade em ir à Baixa, porque ainda está outra vez em remodelação. Não há procura de sítio, ia só ao Parque da Cidade, mas o Parque da Cidade é para passear, para fazer ginástica, para ver o mar, não sei. Aqui não havia outros interesses, havia. O parque em si tinha coisas maravilhosas para nos chamar a atenção, o jardim excepcional, a quinta, levantar saudades dos bichinhos, dos animais também, e depois comecei a entrar a pouco e pouco, sem entrar. Houve a altura que vinha cá visitar, e depois a partir dessa altura que comecei a entrar efetivamente a saber o que era Serralves. Mais fundamentalmente quando, em 2001, quando Porto foi capital europeia da cultura, focava-se em toda a gente, todo lado, e falava-se pouco em Serralves nessa altura. Falava-se muito na Casa da Música, falava-se mas falava-se pouco de Serralves. E eu gostava muito disto por causa da pacatez.
aliás, como disse há uns tempos aí, que aqui era o meu Éden. Eu vinha para aqui para respirar, para passear. De tal maneira que a minha filha, quando casou, e casou com um sujeito dinamarquês, as fotografias de casamento aquele álbum que se faz antes do casamento, foi feito aqui. Por insistência minha, dizia, vai lá que tu vais ver o que é bom. E está feito lá e foi feito aqui. Perfeito. Já, na altura já cá estava. Então diga-me uma coisa, acha que o parque aqui da Fundação Serralves é uma espécie de refúgio para as pessoas da cidade? Muitas vezes é. E muita gente ainda não conhece bem o que é Serralves. Efetivamente, uma pessoa nota, conhecem mais os estrangeiros que os portugueses e muita gente aqui do Porto. É por isso que eu adoro, e este Biombolito e o Serralves em Festa é importante para chamar mais gente cá para eles conhecerem o que é isto. Agora, muita gente não conhece isto, os estrangeiros conhecem. Efetivamente, uma pessoa vem aí de manhã cedo, quando eles me aparecem de mala aqui à porta, quando eu do aeroporto diretos para aqui, conhecem Serralves. Eles sabem o que é. Acha que já é um ponto turístico importante, como é uma casa da mulher? Neste momento é. Eu faço voluntariado aqui às quartas e sextas, entre às 10 da manhã. Eu parto aqui, eu faço da parte da manhã. E é agradável ver os turistas saindo, porque já podem fazer o check-in ao meio-dia e meia, ao meio-dia e tal. Quando eles aparecem ali de mala, logo diretos, ali para o Bengaleiro, o pessoal sabe o que é que vai fazer. Eles vêm diretamente do aeroporto para aqui, portanto, quando vêm já sabem que vêm a Serralves. E sabem o que é ver a Serralves. Muitos deles são especialistas e difíceis de contentar com algumas coisas. Portanto, já é um marco cultural e turístico aqui da cidade. Muita gente do Porto, agora, neste momento. Eu conto-lhe um exemplo só para ver a diferença que existe entre as pessoas do Porto. Em Serralves, em 2017, se não me engano, 2017 ou 2018, aparecemos aqui uma senhora, estamos ali à entrada, à meia da tarde, sábado, e aparecem duas senhoras, a senhora tinha cerca de 88 anos. Mora aqui ao fundo da avenida, morava naquela altura, agora não sei, da avenida de Marcelo Gomes da Costa. Nunca tinha vindo a Serralves. Morava ali desde pequena. Portanto, chegou cá, ficou muito espantada a ver aquilo. Sim. Portanto, tivemos lá cá no sábado, tivemos cá no domingo, e no ano a seguir, ela teve a preocupação, quando chegou, ir à tenda do voluntariado, dizer, estou cá outra vez, para ver que há pessoal aqui perto, mesmo junto daqui, que pode aqui, que nunca tinha vindo a Serralves. E não sabem o que perdem, mas isso é outra coisa. Agora, há cada vez mais gente, nós também temos a preocupação, pelo menos alguns de nós, também nas redes sociais, de divulgar o que é Serralves e publicar essas coisas todas e mandar mails e para toda a gente, e mandar coisas de interesse daqui. Portanto, temos feito aquilo que é possível. E Serralves tem outra máquina, outra dinâmica em termos de comunicação. Não havia no início, como tudo, não é? Isto vai se aperfeiçoando e cada vez há mais. E os prémios que têm, e depois com a relação, com o conhecimento que se tem da coleção de Serralves, de receberem as obras do Miró, que nunca se esqueça, que eu ainda tenho bem presente na memória, quando veio para aqui o Miró, as filas chegavam à Avenida da Boa Vista. Pois. Ao domingo de manhã, chegavam à Avenida da Boa Vista para tirar o bilhete. Estavam 4 horas na fila para poder ir ali à casa ver aquelas figurinhas célebres do Miró. Assim como quando foi da Joana Vasconcelos, também foi coisas... Pois há tipos específicos de clientela, digamos assim, de clientela de visitantes. Gostam mais de uma coisa, gostam mais de outra, e há outros que aparecem aqui que vêm à procura de fotografias, vêm à procura de pintura clássica, nós vamos dizer que não é aqui, caminhamos para os Palácio dos Reis, não sei o que, essas coisas todas, o Pomos da Misericórdia agora. Portanto, há diversas coisas, mas vamos percebendo isto ao longo do tempo, o que é que as pessoas fazem. Já agora, Sr. Antônio, diga uma coisa. Geralmente as pessoas vêm aqui para visitar os jardins, para visitar o museu, ou os dois? Os dois. Mas fundamentalmente a primeira imagem que tem é do jardim. Do jardim e da casa de Serralves, da casa antiga, da vila, conforme chamam, da vila de Serralves. Que é um marco com uma complementaridade. Exato. Acha que um poderia existir sem o outro? Acho que não. Aliás, o Serralves existia o museu, existia os jardins, e a quinta aqui existia a casa, e não havia ainda o museu, não é? Porque a fundação, quando comprou, quando se criou, foi com esta parte aqui, depois o museu mais tarde. Complementaridade, até porque as pessoas são obrigadas a ir ao museu para comprar o bilhete, não é? Portanto, é uma das maneiras de encaminhar, e então a partir daí as pessoas começam a ver o que é que aquilo é. E como cada vez está mais na moda, digamos assim, entre aspas, a arte contemporânea, as pessoas vão procurar, porque cada um vê aquilo que entende que quer ver naquilo. Não é a chapa da fotografia, da pintura em si, que é aquilo, pronto, muito bonita, a cor, não, aquilo tem... Porque eu vejo por mim, que todos os dias olhar para a mesma obra, vejo coisas diferentes. Pois é, cada ponto de vista intelectual é mais estimulante. Muito mais. Há umas que cativam mais, outras que cativam menos, outras levam-nos a torcer o nariz, outras levam-nos a ficar
satisfeitos. Há tudo. Acha que a Fundação Serralves também tem essa missão, digamos, chamamos assim, missão pedagógica para com as pessoas? Tem que ter, pelo menos uma das funções primordiais da Fundação é essa mesmo, tem que ser pedagógica, além da Fundação em si, desenvolver as suas atividades, essa atividade tem que ser virada para o público em si. Portanto, ensinar às pessoas, mostrar às pessoas o que é, para as pessoas irem percebendo. Até como a pessoa, inserindo-se neste ambiente, começando a olhar para a obra e começando a ter interpretações diferentes, a mente não para, não é? Vai desenvolvendo cada vez mais. É como um filme. Esse traço pedagógico também é transversal aqui à Quinta, não é? Quinta, exatamente. Porque atrai muitas crianças também nesse curso muito... As crianças que vêm cá visitar as escolas, temos visitas às escolas, ao museu, temos visitas às escolas ao parque, à Quinta, as oficinas que existem aqui, permanentemente aqui na Quinta, a própria estrutura, conforme a Quinta tem feito e a recuperação que foi feita dos edifícios, ali, por exemplo, das coisas mais maravilhosas que tem aqui, que na minha volta está um bocado mal aproveitado, que é o lagar, aquela zona do lagar ali. Os laboratórios são muito utilizados, eu vejo que eles são muito utilizados. As pessoas poderem vir ali para a Quinta, para aqui, trabalhar nas ervas aromáticas, nem que seja apanhar as ervinhas daninhas que estão ali no meio, verem passarem a mão no gado, portanto, tudo isso é importante. E eu vejo escolas, aqui a escola francesa aqui ao lado, passam a vida aqui metidos aqui dentro, portanto, aqui, o treino deles é para aqui. E muitas escolas temos, por exemplo, na quarta-feira passada, nós tivemos escolas, até apareceram mais tarde do que aquilo que estava marcado, às 11 horas, nós tivemos aqui a trabalhar com eles permanentemente até à 1, e depois às 2 horas entraram outros. Então é sempre a correr aqui. Sempre a correr. E agora, nesse aspecto da coisa, o que vai acontecer agora no mês de maio, o BioBlitz, que é das coisas mais bonitas, mais beleza que tem cá dentro, mais durante a semana. BioBlitz. O BioBlitz, que é a parte das escolas que vêm fazer as oficinas na parte do parque. Isso também é uma forma das pessoas exteriores ao parque deixarem a sua marca também. Exatamente. E as escolas vêm cá, portanto, durante a semana são escolas que se inscrevem e que foram contratadas para vêm cá, têm oficinas, aprendem como tratam, porque há aqueles que vêm do campo, que são rurais, que conhecem perfeitamente o que é uma erva, o que é isto, o que é aquilo. Há outros da cidade que não conhecem, não é? Portanto, tudo isto é desenvolvimento para os professores, para os ensinarem, para as crianças que começam desde pequenas, não é? E depois temos exemplos de aparecerem ao domingo, as criancinhas que estiveram cá durante a semana, a trazer os pais aqui para eles verem. Nós tivemos há 3 anos. Uns rapazes de Gondomar que estiveram cá e no domingo vieram ter connosco ali à porta. Eu consegui trazer os meus pais. Portanto, isto é satisfatório para nós, porque nós quando vemos ao fim do dia, 3, 4 da tarde, às 4 da tarde que terminem e vão embora, a satisfação que eles levam na cara de poderem contactar com coisas que normalmente... Isso e o outono Serralves e o outono em Serralves, que é no final de setembro, também. Outra vez a questão do refúgio do Parque Exatamente. Às pessoas da cidade. E depois tem uma coisa boa, barulho exterior há pouco cá dentro. As ruas... Os aviões já sabemos que a rota mesmo aqui por cima, principalmente à noite. Agora, por exemplo, só estamos a ouvir o vento, não estamos a ouvir. Exatamente. Mas os aviões à noite, principalmente a rota aqui por cima, já sabemos que aquilo que é até às 11h30, meia-noite, agora durante o dia não. Durante o dia é o vento. Hoje é o vento. Já diz quando está sossegado, passa-se aqui tardes maravilhosas, de silêncio total, porque o barulho da rua, porque as ruas são... Também temos uma vantagem e outra desvantagem, que é os transportes públicos são poucos só aqui para servir esta zona, né? Temos aqui outra desvantagem, que é esta zona aqui de baixo, mas essa não comento, porque foi algo ainda ontem de uma intervenção policial, portanto, me disse aqui este bairro aqui embaixo, portanto, mas não afeta aqui, não afeta esta zona aqui, portanto. E uma coisa, Sr. aproveitando o seu vasto conhecimento aqui do parque, o que é que nos pode contar da história da Fundação e mesmo do parque em si? O parque... Começaria por onde? Se lhe pedíssemos para lhe contar a história, começaria por onde? A história, por aquilo que eu conheço da história, desde a altura em que o Sr. Conde de Vizela comprou isto, não é? Portanto, começou a pouco e pouco, foi aumentando progressivamente, foi desenvolvendo isto com o seu estilo romântico dos jardins, tudo de régua esquadro, a imitação de Versalhes. A senhora Condessa gostava muito destas coisas e, portanto, ia sempre desenvolvendo tudo isso. Ela era muito perfeccionista, é isso? Era. E depois nós tivemos aqui uma exposição, há uns anos, ali na biblioteca, que era a maneira como foi construída a casa. Portanto, a correspondência que existia entre o conde, a condessa, o arquiteto, tanto o português como o francês que estava a fazer, o decorador, como é que eles construíram a casa, como é que foram
conquistando os terrenos, foram comprando depois a outra quinta ao lado, depois foi, onde tem a capela, depois o resto, esta parte toda aqui para baixo, que não era deles, portanto, foram construindo isto e juntaram estes 18 hectares. É que não é nada, mas no centro da cidade, 18 hectares, numa zona rica, chique, aqui no meio do Porto, isto é possível para outras coisas, não é? Felizmente tem aqui a Fundação Central, porque nós já tínhamos aqui muitas torres e isto acabava-se. A partir daí, por influência da burguesia da altura, portanto, porque a aristocracia no Porto nunca foi muito coisa, e sabemos isso, todas as lutas que houve anteriormente, a burguesia quis criar um sítio onde pudesse sentir que o dinheiro deles era rentável, portanto, onde podia ser aplicado noutras coisas, portanto, empresários e comerciantes, e grandes comerciantes, começaram a ver que havia necessidade de criar mais qualquer coisa. Do ponto de vista cultural? Cultural. Ou vinham para aqui exercer a atividade económica? Não, na atividade económica, era parte cultural para fornecer à cidade, ao resto da cidade, onde eles pudessem vir. Inicialmente seria, digamos assim, entre aspas, a ideia inicial, penso eu, seria de um clube privado do que outra coisa. Mas nessa altura... Depois a coisa foi-se desenvolvendo. Mas nessa altura era um espaço cultural só para a burguesia? Ou Inicialmente era só para... A maneira como eu leio a história era só para a burguesia. Aliás, temos exemplos lá embaixo no Porto, a associação que está na Paço Manuel, como é que chama, o Ateneu, coisa que era, é a parte que era exclusiva, clubes exclusivos, estilo dos clubes ingleses, havia muita influência dos ingleses cá no... E para combater essa opulência dos ingleses, os portugueses, a burguesia portuguesa, que tentou montar o mesmo esquema, mas à portuguesa, já sabemos como é que é. Portanto, isto foi-se desenvolvendo. E diga-me uma coisa, como é que depois foi a transição dos Condes de Vizela para o Delfim Santos? E depois eles foram passando eles não tinham descendentes, e o Delfim comprou esta parte toda, porque aquilo, quando o Conde faleceu, a família depois, nós sabemos o que aconteceu à família do Conde, portanto aquilo, para se poder tirar do saco tem que se meter lá de vez em quando, não é só tirar, porque aquilo depois começa a aparecer coisas baixas que não são apetecíveis, portanto alguém teve que comprar. Então mais tarde, com o desenvolvimento disso, o Estado português, digamos assim, por inação da mentalidade lisboeta, que não ligou muito, que pensava que não era possível fazer no Norte, o Estado português juntou-se ao resto da inteligência nortenha do Porto português e compraram a Quinta. Portanto, foi quando foi criada a Fundação. Portanto, mas isso em 89. Já em 89. Mas até aí o processo de desenvolvimento. E a partir daí começa este processo de grande desenvolvimento da Fundação. E, portanto, a partir daí é a partir daí que deixa de ser um espaço de cultura burguesa para ser um espaço da cidade. Da cidade. Para todas as classes. Aliás, quando o Estado português comprou, e digamos assim, naquela altura que foi a Teresa Patrício Gouveia, que era a secretária de Estado, e o primeiro-ministro era o professor Cavaco Silva, não sei como, mas deu a anuência para fazer isso, mas isso são outras histórias, deu a anuência para fazer isso, criou-se aqui, e as pessoas que cá ficaram muito mais entusiasmadas, criaram-se, e as pessoas que tomaram conta da Fundação, portanto, eram pessoas de nível intelectual muito elevado. Eram as pessoas universitárias, eram as pessoas de grande inteligência no norte do país que tinham muita preponderância a nível nacional. Mas, ou seja, o espaço, então, no fundo, também foi democratizado. Exatamente. Toda a gente Exatamente. A partir daí começou a haver a abertura e então começou a desenvolver. De tal maneira que, neste momento, o polo do museu já está a ser construído ali, a Quinta foi desenvolvida de outra maneira, a Casa de Cinema foi construída de outra maneira, a Casa dos Jardineiros, que era uma coisa que era um barracãozinho que ali estava, que é uma coisa maravilhosa que ali está, portanto, e a Quinta começou a ser tratada a sério. Os jardins começaram a ser tratados mais a sério. De tal maneira que, e basta ver alguma reportagem, os jardineiros daqui, os responsáveis das árvores daqui, fazem serviço externo no Grande Porto, de apoio aos jardins municipais de Matosinhos, da Maia, de Gondomar, portanto, essas partes todas está tudo. E daqui, a escola que existe aqui é uma escola de grande valor para isso. Portanto, então, tudo isto está tudo englobado. Para além da democratização do espaço, também houve um avançar, não só tecnológico, mas também infraestrutural. E as pessoas têm preocupação em aprender. E eu vejo por nós voluntários, vimos aqui,
3 horas por dia, quando cá vimos, 2 dias por semana, 6 horas que damos aqui, fora os eventos, mas normal, durante a semana damos 6 horas. Mas saímos daqui, quando há muita gente que saímos daqui recompensados, porque a pessoa vê, temos que controlar aquilo, às vezes, os mais novos, que nós já por lá passamos, temos que controlar como é que eles fazem, mas depois a conversa que eles têm, e alguns que vêm curiosos, que querem saber mesmo o que é isto, o que é aquilo, porque é que isto é assim, porque é que aquilo é assado, não sei o quê, nós vamos tentando saber. O que nos leva a nós, por iniciativa própria, que é aquilo que eu faço, ir à net saber mais coisas, preocupação, principalmente ler logo de início a folha de sala que existe no museu para saber o que é que lá está. Muitas vezes uma pessoa aparece ali, aparece uma exposição e o artista sabe muito bem disto, mas nós não sabemos. Né? Portanto, temos visitas guiadas com o responsável, com o curador das exposições, que nos vai ensinando, mas não chega só isso. Portanto, temos que procurar ali pequenos pormenores, vamos saber quem é o artista, quem não sei quê, não sei o que mais. Portanto, também é estimulante intelectualmente. Senão, era um marasmo, era o estar aqui, andar aqui a passear, ou estar sentado no sofá, era só a parte do exercício físico. Essa missão pedagógica do parque também para nós. É por isso que nós tivemos aqui um período destes últimos 2 anos, quando foi da pandemia, não imagina o que é que foi. Antes de irmos aí, foi mal. António, eu quero ir aí, mas antes disso, qual é que é a sua primeira memória presencial aqui do parque? Como é que foi a primeira vez que foi cá? Lembra-se? Eu lembro que entrei teve aquele portãozinho lá embaixo, ainda não era bem aquele portãozinho, era outro mais ao lado. Entrei, tive que comprar o meu bilhete, entrei e vim para o parque. Em que ano é que foi, mais ou menos? Lembra-se? 2000, ora, foi a seguir depois de 2001, foi depois de acabar a Capital Europeia da Cultura. Porque a Capital Europeia da Cultura, nós passámos a vida na Baixa, não íamos para cá para cima. No início do século. Exato, desde isso. O que é que mudou no parque desde essa altura até os dias de hoje? A organização do parque ficou totalmente diferente. Foi mais racionalizada? Mais racionalizada, mais profissionalizada. As pessoas que vieram para cá têm muito mais, e depois do contacto com eles, têm muito mais formação profissional e pessoal e têm interesse. E a nível da paisagem, mudou alguma coisa? A nível da paisagem não mudou muito. Ainda bem que não mudou, porque as árvores que existem são árvores escolares. A parte do jardim em si, a estética do jardim é pouco sítio se apanha daquilo. E a primeira vez que eu vi isto foi em Versalhes, a primeira vez que vi, quando cá cheguei a primeira vez, lá, já vi isto em algum lado. Sim. Há outras imitações de outros lados que não é bem a mesma coisa. Nós temos muitos jardins circulares no país, retangulares, com essas linhas tão definidas, temos muito poucos. Há ali uma zona de Lisboa, ali perto da Ajuda, também meio parecido, mas não é a mesma coisa. O resto é muito mais circular, que temos na zona de Cascais, ali a zona da Avenida do Brasil, aquilo também, junto às embaixadas, também é mais, onde agora puseram outra vez os símbolos das antigas colónias, mas agora em flores, que tiraram portanto, é tudo muito mais circular, não é tão... Chegamos ao Parque Inter Sétimo, aquilo também é anunciar a avenida, mas a avenida depois tiraram aquilo tudo. Portanto, há poucos sítios onde haverá em Castelo Branco no mesmo género, possivelmente. Essa questão da tradição, de manter a tradição, ou seja, dar continuidade àquilo que o parque era no passado, também é muito importante aqui. Exatamente. Porque as coisas não foram destruturadas. Não, porque depois nós vamos depois, através disto, começamos a ver a história, começamos a conhecer a história de porque é que isto está assim, como é que isto chegou a esta parte, e o que acontece nos outros lados, de onde é que isto vem. Porque há sítios que tentam imitar a parte que existe em Serralves, por exemplo, do jardim, tentam imitar, mas a imitação é sempre diferente do original, o original é sempre melhor, e a capacidade que isso permite dos nossos jardineiros manterem a estrutura fundamental daquilo, terem brio naquilo que aqui está. Portanto, é isso que é o ponto de honra do pessoal de Serralves, é aquilo terem brio naquilo que estão a fazer. Isso. Essa questão do brilho também é bastante importante. Pois é. E as pessoas querem... Assumem isso e fazem questão disso. E a coisa melhor que se pode fazer é uma pessoa chegar lá fora e dizer assim, eu sou voluntário em Serralves, ou trabalho em Serralves, é uma marca. Eu considero uma marca, e mesmo trabalhadores que aqui têm, chegam lá, eu trabalho em Serralves. Há outros sítios, uma pessoa lá, determinadas empresas, que as pessoas dizem, eu trabalho ali no sítio, não. Portanto, trabalho em Serralves. Há também um orgulho. Há orgulho. E eu vejo, por exemplo, quando é dos grandes eventos, por exemplo, nos Serralves em festa, nós todos em conjunto, e os jardineiros têm um trabalho brutal só para limpar os jardins à noite, da madrugada do dia seguinte, quando acontecem as coisas. E o brilho que eles têm naquilo, e o trabalho profícuo que eles têm, de máquinas, de tudo para fazer, para, às 7 horas, às 7h30 da manhã, e estar um brinquinho para quando chegar os novos visitantes, e aqui está tudo direitinho. Também que as brigadas da Câmara que vêm cá fazer a limpeza, levar as garrafas mas eles juntar ali, e quando estamos a fazer
diversas atividades pelos caminhos abaixo, por exemplo, daqui o caminho da levada para baixo, tem sempre a preocupação da parte da quinta, estarem ali junto às laterais, para não deixarem as pessoas extravasarem e estragar aquilo que ali está, que deu muito trabalho a fazer. Até se pode dizer que o profissionismo do Conde de Vizela passou até para as pessoas que cá trabalham. Do Conde de Vizela e da Condessa. E da Condessa. Mas esse profissionismo... Essa era mais exato. Também foi sempre mantendo as pessoas... Aliás, a recuperação da casa, se repararam, a recuperação da casa que houve há pouco tempo aqui na casa de Sarralves, que foi feita pelo arquiteto Cisa Vieira, com pouco costume, seguiu toda a traça que existe anteriormente, ficou muito mais bonita aquilo que estava, mas aquilo que está lá dentro, que foi construído por eles, os condes no início, é de uma beleza incalculável. Uma pessoa olha para aquelas casas de banho, fica... Sim. Muito bem. A estrutura, o pé alto, o desenho das paredes, aquilo, é uma coisa de alguém que pensou muito sobre aquilo. Aquele gradeamento que tem a meio, que não serve praticamente para nada, mas é que é o gradeamento que tem aquele portão, foi feito em França, não sei onde, foi para aqui, tem uma beleza e uma estética dentro daquela casa que é fenomenal. Só por aquilo vale a pena visitar aquilo. É isso que eu aconselho as pessoas, dizem, vocês vão à casa de Sarral, verifiquem todos os pontos. Depois, noutro campo, já para a parte do museu, já mais atual, das coisas que se repara muito é a estrutura do museu. Virem aqui os estudantes de arquitetura, mas nipónicos, coreanos, chineses, agora neerlandeses, belgas, fundamentalmente, que vêm aqui e é especial, é gratificante e é agradável de ver, e às vezes arranjado, as pessoas criarem a fotografia do pormenor, do canto, de onde encaixa, como é que aquilo faz, e perceber como é que a luz funciona, que a primeira confusão que eu tinha aqui neste edifício era perceber como é que a luz funcionava e porque é que aquilo tinha sido feito daquela maneira. Se repararem no museu, aquilo tem uma cruz, não é? A cruz a meio que entra a luz por cada lado. E depois, para não se refletir, para não alterar a estrutura das obras, a luz reflete no teto e não por baixo. Portanto, tudo isto uma pessoa foi-se apercebendo ao longo dos anos e vai percebendo, pá, isto aqui tem razão, isto aqui... Portanto, vamos aprender todos os dias a aprender essas coisas. É beleza. Surgiu a oportunidade de vir para aqui fazer voluntariado? Foi sim, foi quando apareceu a comunicação. Queria saber um sítio e aparece o anúncio de dizer que voluntários para Sarralves, para os Sarralves em Festa, naquela altura, que somos, neste momento, na última vez que fizemos os Sarralves em Festa, ano passado já ainda foi menos, mas passado já não houve, foi anulado, mas o último que fizemos em 2019, somos perto de 400, aos dias todos. Portanto, 400 voluntários? Exatamente, 300 e tal, 400 voluntários. Portanto, coordenamos as equipas, aqueles que cá estão durante o ano, coordenamos as equipas, mas as pessoas das faculdades, e não sei o quê, vêm cá e vêm passar aquele fim de semana. Portanto, estamos ali a distribuir as coisas, depois vão acompanhar as criancinhas para as oficinas e vão trabalhar nas oficinas juntamente com eles. Vão aprendendo também eles, mas temos equipas aí que... E depois temos alguns que aguentam os 3 dias connosco, outros dias outros aguentam só um dia, depois temos dessas coisas. Mas é preciso, e eu vim para cá assim nesse espírito. E quando fui a primeira reunião que houve foi ali no auditório com a diretora da altura, que também fez as perguntas, porque é que vinha, porque é que não vinha, eu disse, eu quero fazer qualquer coisa que me alegre, que me disponha, que me preencha o tempo. E portanto comecei logo com os Sarralves, logo a injeção, foi logo a vacina daquelas do Covid a sério. Portanto, 3 dias foram maravilhosos, aquilo disse, pá, isto vale a pena. E depois entramos no esquema de conhecer seletivamente, conhecer a parte do museu e conhecer a parte da quinta. Portanto, começar a ter as suas viagens cá por dentro, porque muitas vezes, por exemplo, na quarta-feira passada, nós tivemos força de pessoal, foi a partir das 11 horas. Eu cheguei aqui às 10 menos pouco, cheguei ali, vou sempre à recepção perguntar, há muita gente, estão atrasados, era para vir às 10, vem às 11. E como estava um dia maravilhoso, eu aproveitei, saí dali, vim por aqui por cima, parque, até à casa, e ver as obras ali do Ruchaf, fui ver o pavilhão que lá está na parte no lateral, passar pelo jardim, passar pelo tritop, que é das coisas maravilhosas, apesar de eu ter medo das alturas, e a primeira vez que lá fui, tive que me agarrar lá, passadiço na Copa das Árvores. E aí é brutal para quem lá vai, que as pessoas, quando uma pessoa saem de lá e uma pessoa é tão que tal. Uma pessoa andar no meio das folhas, das árvores, ali no meio dos ramos, é totalmente diferente de andar cá na base, olhar para cima e ver só levar a sombra. Não. São coisas totalmente diferentes. Portanto, nós vamos procurando ali pequenos pormenores que nos dão o lago embaixo, aquele lagozinho que tem embaixo e a minazinha, aquela coisa
E no fundo é dar ao parque diferentes perspectivas, não é? Diferentes perspectivas. Aquilo é... Eu sinto-me... A perspectiva da altura, não é? Da altura, aliás, as pessoas quando vão ao Tritop não querem outra coisa. Digo já que aquilo... Quando abriu o Tritop, por uns tempos, aquilo eram filas enormes por ali, para ir ali junto à casa, a entrar ali, alguns tinham medo, motivo, no primeiro dia, cheguei lá, agarrei-me e não saio daqui porque tenho medo das alturas, tenho, também. E eu estou sozinho, eu tenho que ver de longe e vir com a vista, pouco e pouco. Quis-me armar, e olhei logo para o lago. Pronto, já não saí dali, fiquei ali encostado, durante uns tempos a apanhar ar para depois sair. Mas é das coisas maravilhosas que tem. Depois fazer este passeio todo. E depois, de outras coisas que temos reparado, é que de sítios recônditos que não se imagina, como o altura aqui nos Sarraulos, e passo sempre a vida a falar, estão uns grandes eventos, sabes? Um grupo de balé, de baile, dança contemporânea, alemão, que tinha um artista português, que era o Pedro Teixeira, que apareceram ali no meio, quem passa ao lago, tem ali umas árvores do canto, onde quando foi dos Sarraulos em luz, tinham 1500 luzinhas ali à noite a imitar flores. E eles saíram dali do meio do mato e fizeram ali no meio um bailado, ali uma dança, coisa, um sítio que aquilo, nós só olhámos para aquilo e víamos 3 ou 4 horas e víamos mato. Eles saíram dali, parados ali, daqui. Portanto, em qualquer sítio disto é possível aparecer arte. Portanto, no mínimo, no fundo o que se quer dizer. Em qualquer sítio é possível fazer, porque neste momento, conforme está a arte que nós contemplamos, precisamos fazê-lo em qualquer sítio e não naqueles grandes salões, grandes salas, isso é para os Strausses e essas coisas todas que já não temos aqui. Diga uma coisa, Sr. António, mais ou menos quantos voluntários é que estão aqui a tempo inteiro? Nós tivemos, portanto, desde 2009, desde 2014, portanto, até alguns desapareceram e tal, mas nós normalmente éramos por semana aqui, 3 por dia, éramos 30, 40 pessoas por semana. E como é que é o dia-a-dia de um voluntário aqui? O que é que ele faz? Nós vamos acompanhando, nós vamos às salas, temos os assistentes de sala que são responsáveis daquilo, nós não interferimos no trabalho deles, antes pelo contrário, nós complementamos o trabalho deles. Eu normalmente tenho previsto, de manhã quando chego vou comentar-los todos, que está tudo bem, eu estou aqui, se for preciso, estou cá. Portanto, quando noto que há um grupo grande que aparece ali, eu vou atrás do grupo ver o que mas porta, a pessoa vê-se logo, aqueles que ficam muito para trás, temos de ter um bocado de cuidado, que são daqueles que gostam de ver com os olhos, não gostam de ver com as mãos, não gostam de ver com os olhos. Portanto, e vamos tentando ali conjugar e fazendo o complô com o centro de sala para não haver problemas absolutamente nenhums. E depois a nossa informação normal, o nosso trabalho normal é quando vemos alguém perdido com o mapa, não é? Que recebe o mapa e anda ali perdido, saber onde é que é, indicar-nos o sítio, onde é que pretende ir. E depois tem outra coisa boa. Obriga-me a desenvolver o francês, a desenvolver o inglês, portanto vou desenvolvendo. Todos os dias uma pessoa tem que falar, porque a maior parte dos visitantes são estrangeiros, portanto, o francês e o espanhol, portanto, se for galego, tal, agora o castelhano, vou falar mais um bocado. Acha que, ou seja, acabou de me dizer que a maior parte dos visitantes aqui no parque são estrangeiros, exato, certo? Mas acha que... Visitante, aquele visitante que vem, 2, 3 pessoas do grupo, que vem 3, 4 pessoas agora, no grupo dos organizados. Mas acha que o número de portugueses a visitar aqui Sarraulos tem vindo a crescer? Tem vindo a crescer. Apesar dos preços terem subido bastante, mais do que a inflação, mais do que o nível de vida médio português, que é a verdade, mas lá fora paga-se praticamente o mesmo preço que se paga aqui, mas por isso é que nota a diferença, porque o nível de vida lá é muito superior. E tem duas situações. O primeiro domingo do mês, a parte da manhã é gratuita. E aquilo é uma romaria, digamos assim. Portanto, a romaria é tipo São João, mais pequeno, mas é tipo São João. À tarde já começa a diminuir, portanto, aquelas pessoas conseguem ficar cá dentro e tal, ainda conseguem. Durante a semana, há pessoas, hoje ao fim de semana, mesmo pagando, há pessoas que já vêm e o grupo e o número de amigos que se inscrevem que pagam aquela cota anual, cada vez são mais. Portanto, há pessoal que já interiorizou que vale a pena ser amigo de Sarraulos, porque fica mais barato e pode entrar gratuito para todo o ano. Portanto, e como não há exposições permanentes, são exposições que vão rodando, uma pessoa tem sempre a possibilidade de vir cá ver coisas novas. E mesmo que não veja coisas novas, vem ver coisas novas dentro daquilo que já cá está. Que é fundamental. Nós vamos posicionando ali, cuidado que ali está depois. Também há sempre essa necessidade de matar a curiosidade, porque as exposições estão sempre a rodar. A rodar. É um
um chamariz depois também para as pessoas. Algumas são mais atrativas, outras menos atrativas. Por exemplo, quando foi da Joana Vasconcelos, aquilo foi um... Imagino. Por amor de Deus. Mas era durante a semana, ao fim de semana, era a qualquer altura, que vinham grupos e pessoas de para ver as plumas, as grandes... as valquírias, tínhamos... Como é que foi fazer esse trabalho de voluntariado em tempos de pandemia? Foi horrível, não houve trabalho de pandemia, não houve trabalho, foi horrível. Foram 10 anos que eu consegui colmatar, e mais alguns, parte da ligação a Sarralves, porque aqui o parque, a doutora Helena Freitas e a Mariana, criaram os webinars semanais, são referentes ao parque, sobre preservação, sobre criação, com diversas individualidades do mundo inteiro, que entravam online, e com a pessoa se inscrevia e estava em casa online a assistir àquilo. E depois, cada vez, que era uma coisa engraçada que tinha, a doutora Mariana que tinha ali, que estava coordenada aquilo, cada vez que aparecia um orador e falava de um trabalho qualquer que estava a fazer, ela imediatamente publicava o link para esse trabalho. Portanto, eu compilei aquilo tudo e lá nas páginas, minhas páginas... Foi o que eu comentei, aquilo era todas as semanas, eu estava sempre à espera, que eles escreviam logo nisso, eu disse, vou contar todos os dias, todas as semanas. E era a maneira, portanto, não havia nada do museu, era tudo do parque, portanto, tivemos ali um ano e tal, que primeiro foi a apresentação aqui pública em frente à casa, temos cá fora, separados, com as cadeiras, e máscaras, foi a apresentação pública daquilo, e depois começou a ser o webinar, que era semanal, e havia diversas atividades, desde o tratamento de águas, sobre a parte da agricultura em si, das árvores, do tratamento das aromáticas, portanto, diversos temas. Depois apareciam ingleses, apareciam americanos, a falar sobre temas sobre isto. E a doutora Helena Freitas ali a fazer, depois, salavis, andámos ali, tinha muita gente que estivemos ali, portanto, colmatei essa necessidade, mas não colmatava aquela vontade e aquela necessidade que eu tinha de estar aqui. Diminuía a atenção, mas não... Aproveitando o balanço do seu raciocínio, Sr. António, quais é que são assim as principais atividades culturais e desportivas que o parque promove? Além dos eventos, que temos os eventos que as visitas da escola são permanentes, que têm, mas os eventos grandes tem o Bioblitz, que vai ser agora. Consiste em quê, Sr. António? É as escolas que vêm, portanto, de segunda-feira à sexta, vêm as escolas que foram praticamente acordadas e que têm marcação, vêm para aqui, os alunos das escolas, dos primários, e fazer trabalhos em oficinas, que têm, há outros que são circuitos que estão instalados, que nós servimos as folhas, e eles vão fazer tipo pad paper, procurar aquilo, andar à procura das coisas, portanto, vão conhecendo a realidade da natureza de Sarralves. Os outros estão para as oficinas, andam ali, depois as pessoas, depois almoçam aí no sítio qualquer, depois de tarde continuam. Portanto, aquilo é uma semana inteira, de segunda-feira à sexta, começa às 9, acaba às 4 da tarde. E super interativo e dinâmico. Exatamente. E depois há o Sarralves em Festa. Depois o Sarralves em Festa, que é sempre no final de maio, princípio de junho, que são 3 dias, sexta, sábado e domingo. E em que é que consiste o Sarralves em Festa? Música, performance, teatro, dança, espetáculos, diversas coisas. E também extrapola ali para a Baixa da cidade do Porto, não é? Nas vésperas, na quarta e na quinta-feira, já fizemos na corredoria, na reitoria da Universidade do Porto, na estação de campanha, na rua ao lado, não sei, a Rua do Loureiro, não sei, aquela parte ali, onde tem aqueles bares na estação de São Bento, aquela parte ali ocupamos aquilo tudo. Já fizemos na Marginal de Matosinhos, a Gaia, já vamos a Gaia, portanto, temos ali a Avenida dos Aliados, uma altura que deixamos completamente a Avenida dos Aliados toda, aquele edifício da AXA tinha uma exposição, e nós estávamos na Praça Humberto Delgado a distribuir os panfletos, e então tinha uma estrutura que lá estava montada, que era um carro desmontado, aquilo tudo cheio de coisas, e que depois foi no fim aquilo ardia, eram uns neerlandeses, se não me engano, e mais belgas que estavam ali, foi espetacular aquilo à noite, aquela chama ali no meio da cidade, que depois veio transferido para aqui. Depois é circo, quando o circo havia ali no sítio onde estão a construir o Polo 2 do museu, nos primeiros anos que havia ali o circo, à noite, era mais o pessoal que ficava cá fora que não conseguia entrar porque aquilo estava já completamente cheio, do que aquele pessoal que lá estava. Porque aquilo
aquilo às 9 horas da noite, entrava, aquilo começava às 10, era das 10 até às 11h30, aquela zona toda envolvente ao museu até cá acima, era tudo a querer entrar, aquilo é gratuito, né? Aquilo a querer entrar, tinha que se pôr ali as barreiras, o segurança ali a tomar conta daquilo, depois as fugas à volta para as pessoas poderem entrar, porque há coisas que são perigosas, e, portanto, mas tem tudo isso, toda essa gama de música jazz, música tradicional, temos aqui no parque o Prado, faz espetáculos à noite, jazz, de blues, de rock, apesar de tudo. O Serralves em Festa já é uma referência cultural da cidade do Porto. E até porque... Nós tivemos, desculpa, no último coisa, nós tivemos o último, segundo a contagem, aquela que se faz na porta, perto de 30 mil pessoas. Em 2 dias e meio, portanto, a melhor começa às 6 da tarde de sexta-feira às 6 da tarde não está ninguém, mas à noite já começa a haver, portanto, sábado e domingo termina às 8 de domingo, portanto. E é engraçado porque o parque não se reduz só às suas fronteiras espaciais aqui do espaço. Não, fora, para a cidade. Ao Porto e depois das outras cidades também, sim, que são limítrofes do Conselho do Porto, mas que fazem parte dos fundadores de Serralves. Mas, ou seja, o parque é mais que este espaço. É mais que isso. Do ponto de vista simbólico. É tudo, é fora, extravasa tudo, extravasa. As fronteiras passam para lá. Assim como o Bioblitz, que é feito aqui dentro, extravasa as fronteiras, porque vamos às escolas, e há outro facto que eu quero já agora apontar sobre as escolas, que é o serviço educativo, tanto aqui da Quinta como o serviço educativo do museu. Este ano não houve muito isso, mas costumam fazer trabalhos com escolas durante o ano. E no final do ano, há uma exposição que é feita na sala do serviço educativo, que fica no 4º andar, lá em cima no museu, em que os alunos fazem o trabalho durante o ano na escola com os professores, em que os monitores daqui vão lá, às escolas, como é que fazer, com um tema específico por ano. E vão para lá, e eles vêm cá fazer, têm aulas aqui para aprender, e no final do ano recolhe-se aquelas peças todas, durante 3 meses tinhas aquilo ali exposto na sala do serviço educativo, em que os pais vinham todos ver os trabalhos dos meninos, os meninos vinham cá ver os trabalhos, e tivemos pessoal estrangeiro, recorda-me de uns casais, 3 casais, 2 franceses novos, que eram professores, e um neerlandês, já mais idosos, que pediram por favor com quem é que podiam contactar em Serralves para poder ter noção do que aquilo era e conseguirem tentar fazer na área deles, na zona deles, pois era de Lens, ali em Paris, ali em França, mais na zona sul, e os outros era perto de Amsterdão, as senhoras mais idosas, que queriam fazer aquilo da parte deles. E quando vemos estrangeiros, principalmente nórdicos, principalmente da parte norte, quando vêm ali a ver aqueles trabalhos da escola, eu ficava estranho e eles admiravam aquilo. Quando comecei a frequentar aquele lá em cima, comecei a ver que, afinal, eles lá também fazem em alguns sítios, em mosteiros, não sei o que, também fazem trabalhos daqueles com as escolas, não sei o quê. Mas aqui, o ano inteiro, as crianças estão a trabalhar um tema, que lhe dá gozo de trabalho, eles começam a perceber como é que se manuseia a plasticina, como é que se faz, do que se pode fazer de um garrafão de plástico e o que é que eles podem fazer, construir com aquilo. Portanto, há muita coisa que é desenvolvida pelos... E a experiência acaba por não ser só um momento... Não. Mas há depois esse acompanhamento durante o ano todo. E há outro facto aqui também já agora, para focar, que aqui na Quinta principalmente, e depois lá em cima que se fazia, o encontros em bairros sociais. Bairros sociais. Portanto, para crianças que têm com certas dificuldades económicas de bairros sociais, a conjugar o trabalho com idosos de lares de centros de dia, em faziam trabalhos em conjunto e depois esses trabalhos vinham cá, fizemos exposições aqui no Lagar, nesta átria aqui fizemos exposições dela, que era convidado pela Câmara do Porto também. Portanto, isso era mais especificamente para a cidade do Porto. Portanto, e isto chamava aqui muita gente depois porque englobava a Segurança Social, englobava as IPSS, diferentes IPSS, a Câmara do Porto, diversas autoridades que eram obrigadas a juntar-se a Serralves para fazer isso. Assim como aquelas que tivemos junto das cadeias, mas isso já é outra. Então, para além da missão pedagógica, também há uma missão social. Exatamente. Sente-se parte da história do Museu da Fundação de Serralves, uma vez que estamos em ano de centenário? Eu considero-me que faço parte, neste momento, a minha maneira de ser é fazer parte disto daqui dentro, eu faço parte disto. E sem a coisa não... Portanto, acha que já não há um Sr. António individualidade sem o Parque de Serralves? Não há, isso não há. Isso é sem sombra de dúvidas que não há. Aliás,
tenho um portfólio em casa enorme de tudo o que existe aqui em Sarralbos, tenho lá guardado comigo. Não há folha de sala que existe aí que eu não tenho em casa. Levo-as todas, depois qualquer coisa, está ali, tem fotografias, tenho livros, recolho tudo aquilo que é necessário para poder, no futuro, matar saudades sobre aquilo que já aconteceu. Portanto, o Sr. António não só faz parte da Sória, como tem um bocadinho de Serralves também já em si. Eu tenho Serralves dentro de mim, é a minha segunda casa. Eu disse há uns tempos aqui que numa determinada entrevista que foi feita aqui há uns tempos, uma conferência que foi feita aqui dentro, neste âmbito, eu disse que isto para mim é a segunda casa, aqui é o meu sítio de refúgio, porque em casa, neste momento, sou só eu e a mulher, portanto, não é. Aliás, não faço parte de outras atividades, de outras organizações, onde trabalho coisa, mas esta aqui é fundamental, porque é onde eu posso vir sem barulho exterior do trabalho do pai pica, dos carros a passar, consigo fazer alguma coisa que me dá prazer, e onde eu aprendo todos os dias alguma coisa, que isso é o fundamental. Quais é que são, assim, os grandes desafios para os próximos anos, para o Parque de Serralves, se tivesse de destacar algum? Agora, a nível cultural? Pois agora vamos ver o que é que vai acontecer com a parte nova do museu, agora, que Serralves vai ter que desenvolver, portanto, falava-se que ia entrar com o mate, parece que já não entra, mas pronto, portanto, mais a ficar aqui. Mas a quinta em si, o parque em si, ainda tem muito para dar. Tem que explorar mais o parque. Não é que esteja mal explorado, tem que explorar em termos de clientela, pôr aqui mais coisas, porque nós tínhamos muitas visitas aos jardins, quando foi da Joana Vasconcelos, quando ela tinha o bule e os sapatos e aqui no meio do jardim. Assim como agora temos com os chafes aqui, as esculturas que têm, as pessoas vêm ver, e os cogumelos ali, não sei o que mais. Essas coisas todas tem que ter. Portanto, criando deixando de ter só a plantazinha, só a flor, só a régua e os quadros, só o arbusto, passar a ter no meio coisas que chamem a atenção para isso. Já há algumas aí. Há uma aqui que para mim é aquele espelho que ali está no Carrefour, que uma pessoa ver ali os jardins ao Rogeral, ver aquela parte, ver a paisagem toda refletida naquele convexo, e quando os aviões passam, não sei o que, uma pessoa ver aquela imagem daquela maneira, que ela muda permanentemente. E então, num dia que esteja nuvens a passar, nuvens brancas, principalmente nuvens brancas a passar, que elas passam, a pessoa estar ali de frente para aquilo, portanto, tem um sítio agradável, e aquilo muda constantemente. Portanto, tudo isso são os chamarizes que podem ter instalado ali. Portanto, está-se a aproveitar, está-se a fazer isso, e espero que continuem a fazer, e aproveitar todas aquelas obras que vai empregar, que eles ponham aqui a funcionar cada vez mais junto do parque. E então as pessoas aliam, não só dentro do museu, mas cá fora, também faz a ligação. A arte contemporânea do museu com o jardim em si, e o jardim passa a ser muito mais atual. Penso eu. Alguma flor aqui do jardim? Que tipo de flor é que destacaria? A camélia. Camélia? Aliás, eu sou de uma terra que tem feiras de camélias, festas de camélias e jardins de camélias brutais. A camélia é do coisa. E aliás, a festa da camélia? A festa da camélia aqui do coisa. E aqui. Também teve aqui hoje. Já tivemos aí. É isto então que. Era a camélia que era daqui destes. Há mais coisa, mas aquela. Nasce automaticamente. E a parte de coisa que tem ali, tirando a terra central, é o Rogeral. É a parte, outra coisa que é maravilhosa para a vista e para ver ali, não tocar, mas sim sentir. Sr. António, o que é que deseja para os próximos 100 anos aqui do Parque de Serralves? Que isto se mantenha, pelo menos que a crise não continue, que se mantenha e que se desenvolva permanentemente, conforme tem vindo a evoluir, porque aquilo que eu conheço das pessoas que cá estão, responsáveis das curadorias, de direções, de elaboração de projetos, tem vindo permanentemente a atualizarem-se. Por exemplo, as performances no museu, uma das coisas que eu já falava, as performances do museu, é um fim de semana, é das coisas mais agradáveis que eu consigo ver, pronto, porque são coisas que são momentâneas, são daquela altura, portanto é um fim de semana, mas que dá visibilidade ao museu. Portanto, tudo isso que se desenvolva, já não falando na Casa de Cinema Manuel de Oliveira, que chama muita gente, eu infelizmente ainda não consegui ver bem, ainda não tive tempo para ver bem, mas ainda me forçaram de coisa para estar a entrar também nessa parte. Aliás, eu aprendi a ver o Manuel de Oliveira aqui em Serralves, no auditório, nos filmes, quando fizeram aquela retrospectiva toda. Eu aprendi a ver os filmes, porque antigamente nós tínhamos a ideia, aliás, era aquela coisa quando via uma paisagem de coisa assim, fixa, pronto, Manuel de Oliveira, mesmo que fosse outro artista, mesmo que fosse outro realizador qualquer. Portanto,
E a pessoa começava a perder o interesse sobre ver aquilo, porque era muito monótono, não sei o quê. Aqui, quando começamos a ver, com explicações, portanto, tem que haver sempre explicação sobre aquilo, porque é que aquilo acontece, e é isso que nós fazemos sempre questão. Uma das coisas que fazemos aqui, que tento fazer, é que nós gostaríamos de participar quando montam as exposições, nós sabemos qual é a ideia que o escultor tem ao fazer aquilo. Não é? Portanto, eu tenho uma ideia, olho para aquilo e vejo de uma maneira, o escultor vê de outra, mas porque é que ele vê daquela maneira e eu vejo desta? Portanto, gostávamos de conversar com ele, não é mexer nas obras, isso são eles, mas gostávamos de participar mais na elaboração daquilo. Porque é que a peça é posta daquela maneira e não é posta de outra? Porque é que é da incidência da luz, não é? Portanto, estes pequenos pormenores, o general já o adquiri, o pequeno pormenor gostava de o conhecer melhor. Portanto, é isso que nós batemos permanentemente, a ver se um dia destes conseguimos fazer isso. Os parabéns pelos 100 anos. É pouca gente que faz 100 anos, mas vocês estão a imitar o Manuel de Oliveira, por isso ele existe cá, dentro desta casa. Portanto, que continuem a trabalhar seriamente conforme têm feito e desenvolver tudo aquilo que eu falei até agora, que Serralves mantenha a sua identidade, não se deixe deteriorar, mantenha a sua identidade, mantenha a sua beleza, mantenha a sua frescura e que nos dê a possibilidade de estar cá muito tempo e desenvolvermos o nosso trabalho. Muito obrigado.